pessoal, bom dia a todos e todas. Eu me chamo Juliana Chaves Moreira, eu sou assessora de gestão corporativa da água na Rede Brasil do Pacto Global. Eu gostaria de agradecer a vocês que estarão hoje aqui conosco, acompanhando os debates em torno do tema dos oceanos. Este é o primeiro webinar que abre a semana da série Oceano Sustentável, uma onda global de mobilização, que será composta de 4 webinars na temática de oceano, em comemoração ao Dia Mundial do Oceano, que é sempre comemorado no dia 8 de junho. O tema escolhido para este ano foi Juntos Conseguimos Proteger a Nossa Casa, um tema super importante. Eu gostaria de agradecer especialmente à Unibis Cultural pela parceria na realização dessa série de webinars, aos nossos patrocinadores, Enalta, Tigre e Novelis, e aos nossos apoiadores, a Plastic Ocean Foundation e a World Observatory of Human Affairs. Bom, o nosso webinar, então, ele terá a duração de 1h30. Por favor, enviem suas perguntas via chat, elas serão respondidas. Bom, este webinar, então, ele está sendo transmitido nas redes sociais do Pacto Global e da Unibis Cultural. Eu gostaria de passar inicialmente a fala, então, de abertura para o senhor Carlo Pereira, diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global. Carlo, a palavra está com você. Obrigado, Gil. Pessoal, bom dia, satisfação muito grande estar aqui com vocês e por conta desse tema super importante para a gente, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem que olhar, observar, entender, né? Acho que entender é uma coisa muito importante, os oceanos, né? E sem dúvida nenhuma agir positivamente, né? A gente tem muita clareza, não muita clareza, na verdade, esse é o problema, né? Mas a gente tem uma percepção de tudo que está acontecendo negativamente nos oceanos, né? E a gente não tem uma percepção muito clara, isso eu digo agora que o Pacto começou a trabalhar mais com oceanos, né? Eu não sou um especialista no tema, mas como cidadão eu não tinha percepção de toda a importância, claro que intuitivamente tinha, mas não tinha importância com dados baseados na ciência, de toda a importância dos oceanos para nossa vida, né? E, de novo, intuitivamente a gente sabe, mas quando você vai para os números, você vê a relevância e por que a gente tem que, de fato, tomar ação, né? Eu queria até trazer aqui depois vou para os agradecimentos, tá? Mas só contando essa anedota, no Conselho Global do Pacto Global, no Conselho de Administração, tenho a alegria. Carlos, a gente não está te ouvindo. Você parou de falar no Conselho de Administração. Ah, tá bom. Deixa eu tirar o fone aqui, que agora vai. E no Conselho de Administração do Pacto, que eu tenho a alegria ali de fazer parte, né? Então a gente tem o secretário-geral da ONU presidindo, a gente tem o Paul Polman ali como vice-presidente, Bola Desola, e várias outras pessoas aí bem importantes em temas ambientais, temas sociais e etc., né? E ali, o que foi discutido é que a gente tem que tomar ação para que a gente consiga melhorar os indicadores dos oceanos, né? O Pacto hoje tem uma plataforma de ação voltada aos oceanos, o que é muito importante, já elaborou uma série de ferramentas que a população em geral e as empresas podem fazer uso, né? E o que uma fala que veio ali, que eu achei muito importante, foi uma fala do Paul Polman, é que assim, hoje, por exemplo, a gente tem no clima o tal do 1,5, né? Então, a gente sabe que a gente não pode ultrapassar 1,5 do aquecimento da Terra até o final do século, né? E a gente não tem esse senso de urgência nos oceanos. Digo, a gente não tem essa campanha de urgência dos oceanos, mas é um fato que é mais urgente ou tão urgente quanto, né? Então, a gente precisa achar 1,5 do oceano para que a população global se comova efetivamente para esse tema, e é uma maneira e é tão necessário, né? Então foi ali que foi tirado no conselho de que a gente deveria, como instituição, buscar as outras instituições e extrair qual seria esse número, né?
quando que os oceanos eles já vão ter esse ponto de inflexão negativo, né? Então, a gente tem que cuidar, observar e buscar a ciência para que a gente consiga chegar nisso, né? O que eu queria agradecer aqui hoje, agradecer aos patrocinadores, como a Juliana já comentou, agradecer também todos o apoio da Unibis Cultural, essa parceria muito forte, né? Desde sempre, todo mundo que está aqui com a gente hoje, então, Bruno, Glauco, Malu, Rico, Paula, Paulina, e esses, sim, grandes especialistas na área, né? E a gente vai ficar muito feliz em escutar. Esses 4 eventos que a Juliana comentou, e aqui fica o agradecimento para a equipe do Pacto também, Juliana, também a Gabi, que está apoiando muito nisso. E, de novo, né, a gente está muito feliz porque a ONU puxou a década dos oceanos e não à toa. E, de novo, eu sei que está muito, para quem não é especialista aqui no oceano, fica muito a questão do clima, da importância, do e-mail, mas acreditem que a urgência é tão grande quanto, né? Então, a gente precisa, assim, de todos os setores da sociedade apoiando de maneira efetiva esse processo, né? Então, cuidando do impacto que causa e também promovendo ali uma cultura de regeneração dos oceanos, né? Então, fica aqui meu agradecimento a cada um de vocês e, enfim, bom trabalho aí para todo mundo. Obrigado. Muito obrigada, Carlos, pela sua fala inicial. Agora eu gostaria de passar a palavra ao senhor Bruno Assami, diretor executivo da Unibis Cultural, para a sua fala inicial de abertura. Bom dia a todos. Eu queria, inicialmente, agradecer ao Carlos pelas suas palavras, porque, de uma certa forma, ela nos norteia dentro dessa perspectiva global sobre o desafio proposto, não somente pela ONU, mas encabeçada pela ONU e gerenciada pela Pacto nessa hercúlea missão de 10 anos de conscientização desse tema na nossa sociedade. A nossa parceria com o Pacto é uma parceria bastante profunda, porque quando o Pacto trouxe a agenda das ODS e esse diálogo intersetorial para dentro da Unibis, em momentos ainda que nós podíamos ter experiências presenciais, nos deu uma identidade muito credibilizada sobre o que a gente já estava desenvolvendo no tema sustentabilidade. É uma preocupação, como um espaço cultural de reflexão dos desafios do século XXI, que essa agenda seja uma agenda permanente dentro da sociedade brasileira, né? Como o próprio Carlos ressaltou, ainda nós estamos muito iniciantes frente a esse desafio. E o que, de uma certa forma, né, o coronavírus nos dá essa experiência de uma forma bastante ampliada, né, que os aspectos de soberanias territoriais, eles ficam bastante fluidas no campo simbólico quando nós pensamos as fronteiras efetivas das nossas sociedades, das nossas civilizações, né? E o oceano, por ser o que ele representa no campo simbólico, não somente no campo da ciência, da economia, da soberania, mas fundamentalmente no campo simbólico, né? Ele é o que é de todos nós, é o que nos vitaliza como indivíduos e que nos vitaliza como sociedade e como o espaço global. Então, nesse sentido, sim, eu acho que foi a agenda emergencial que se trouxe para todos nós, mas eu não seria tão delicado nesse apelo de uma, né, o seguinte, né, essa experiência que nós estamos tendo nesse momento única, que nossos filhos e netos vão poder relatar para as futuras gerações, né, elas estão amplificadas, evidentemente, sobre as questões dos recursos materiais e dos recursos naturais da nossa sociedade como um todo. Então, Pacto, mais do que um agradecimento, eu diria para vocês assim, nós estamos juntos, é um desafio realmente hercúleo que vocês estão encabeçando. A gente fica muito gratificado de saber que uma organização tão idônea, tão responsável, tão comprometida possa estar encabeçando essa agenda para todos nós na humanidade. E, claro, patrocinadores representam o quê? Representam empresas já sensibilizadas para isso.
né? Pessoas que já estão entendendo que essa agenda não é uma agenda simplesmente de exposição de marca, né? É uma agenda emergencial da nossa sociedade. Então, muito mais do que simplesmente uma relação de exposição da marca, de diálogo dessa marca com a sociedade, ela tem um compromisso mais profundo na transformação dos valores e dos comportamentos da nossa sociedade. E, evidentemente, que são poucas empresas ainda que estão sensíveis a essa agenda e que, de uma certa forma, são grandes multiplicadores e influenciadores do comportamento da nossa sociedade. Então, aos que estão já conosco, só posso deixar isso registrado e o agradecimento, mas fundamentalmente, ser grandes propagandistas desse compromisso da nossa decisão. E, claro, pensando nessa perspectiva de futuro também, né? Porque a nossa atitude nos garante não ver essa barbárie que pode ocorrer na humanidade nos próximos anos, né? A gente pode estar já em um outro momento de vida agora. Nós temos um grande legado como sociedade e esse é o nosso grande compromisso, né? Essa experiência que nós estamos vendo no Corona realmente nos mostra isso. Nós estamos tendo um compromisso sobre o legado da nossa sociedade. O projeto Pacto Civilizatório que nós fizemos, nós não podemos deixar de ruir, nós não podemos deixar de fragilizar, né? Dependemos de todos os esforços, de empresas, governo, pessoas, sociedade, organizações, todas as pessoas que estejam conscientes, minimamente, devem entender que essa é uma agenda emergencial. E aí, para finalizar, né, aos participantes, o Glauco, a Malu, o Rico e a Paula, muitíssimo obrigado por esse engajamento, por esse compromisso em estar podendo difundir permanentemente essa agenda. E a Paulina, muito bem, não precisamos nem enaltecer, né? É a nossa grande porta-voz diária sobre o grande tema que fala sobre a questão ambiental. Então, Pacto, muitíssimo obrigado. Aos palestrantes, muitíssimo obrigado, Paulina, querida. Continue sempre do nosso lado, não nos deixe e vamos em frente. Bom dia a todos e uma linda jornada para os próximos dias. Muito obrigada, Bruno. Gostaria de agradecer as falas iniciais. E agora eu gostaria de chamar um trailer. Nós vamos mostrar um trailer da série Mar Brasil, que conta histórias, que traz histórias e personagens que estão mobilizados na preservação do litoral brasileiro, né? Essa série Mar Brasil, ela traz 5 episódios que são que apresentam problemas e estratégias de ação, né? Como técnicas sustentáveis de pesca, ampliação de áreas de proteção marinha e monitoramento de reservas. Essa série, então, é uma coprodução da Ocean Films e produtora brasileira, com apoio da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos e USP, e patrocínio exclusivo da Enalta via Ancine. Então, nós vamos passar o trailer dessa série, logo após uma fala do CEO da Enalta. Também gostaria de avisá-los que, após o webinar, que tem duração de 1h30, nós apresentaremos um episódio dessa série. O título do episódio é O Mar Brasileiro e as Mudanças Climáticas, então fiquem todos ligados, continuem conosco após o webinar para a apresentação deste episódio. E também peço que enviem suas perguntas via chat, que serão respondidas pelos palestrantes. É impossível imaginar a minha vida longe do mar. Meu pai já era navegador e, mais tarde, passamos a dividir os mesmos barcos em família. Navegando, eu aprendi a respeitar o mar. Conheci a importância dele nas nossas vidas e a imensidão da sua força. Onde antes tinha terra, agora não tem mais. Pego aratu, pego siri, pego sururu, tudo isso eu faço. A senhora pode rastrear o caranguejo, saber quem pegou hoje para o nosso caranguejo. Estar no mar sempre me trouxe uma sensação de muita felicidade. Mas hoje eu também fico preocupada. 99% do resíduo é resíduo plástico.
A presença de lixo no mar é um sintoma de uma sociedade insustentável. Nós estamos atravessando uma tempestade muito grande nos nossos oceanos e temos que salvá-lo. Se a gente parar hoje de emitir, demora uns 50 anos para a gente conseguir voltar aos níveis de CO2 de 2002. A saúde do mar, que é tão importante para a vida na Terra, está sendo cada vez mais comprometida. Será que é possível proteger o nosso mar de tantas ameaças? Embarcação em local proibido. A atividade humana sobre o mar tem consequências seríssimas, né? Tem várias espécies que estão ameaçadas de extinção. Nessa série, vamos percorrer o litoral do Brasil e conhecer pessoas e instituições que trabalham para a defesa da vida marinha e a preservação do Atlântico Sul. Embarca com a gente nessa viagem. Eu sou Tamara Klink e esse é o Mar Brasil. Bom dia a todos. É um prazer poder partilhar com vocês desta semana na qual o diálogo sobre os desafios para a sustentabilidade de nossos oceanos se fortalecerá. Tenho certeza de que as conversas que acontecerão ao longo dos próximos dias serão fundamentais para o aprofundamento do conhecimento diante da urgência deste tema. Em momentos desafiadores como o atual, em que o mundo enfrenta uma pandemia, aumenta a responsabilidade de administradores e gestores para as nossas ações contribuam de maneira positiva para o conjunto de toda a nossa sociedade. A preservação da vida é prioridade nesse momento. Segurança e respeito ao indivíduo são fundamentais para avançarmos enquanto sociedade. Estou certo de que com as ações de enfrentamento coordenadas e pautadas no conhecimento e na ciência, conseguiremos minimizar os impactos dessa crise. Que sigamos, todos, desenvolvendo projetos focados nas necessidades e no bem-estar do ser humano, e então estaremos mais próximos da sociedade que tanto almejamos. Enauta, energia é o nosso norte. Voltando aqui, então, para o nosso webinar, gostaria, então, de passar a palavra para a moderadora Paulina Chamorro, jornalista cofundadora da Liga das Mulheres pelos Oceanos e colaboradora da National Geographic Brasil, para dar início, então, às nossas discussões. A palavra é com você, Paulina. Obrigada, Gil, muito obrigada, sejam bem-vindos, bem-vindas para o início, né, dessa série de webinars, onde vamos ouvir sobre o oceano, onde vamos entender e nos aprofundar mais sobre os desafios e os impactos e também as oportunidades, como é o tema inicial desta série, né? Foi muito interessante ouvir as falas iniciais de todo mundo, justamente para a gente entender que dentro dos desafios vem essa série, a importância de valorizar a comunicação, a importância de fazer todo mundo entender a importância do oceano justamente na nossa vida. O oceano nos deu a vida, o oceano é o grande fornecedor de oxigênio do planeta, ele nos ajuda no equilíbrio climático. Congelou aqui para mim. Paulina? Somente dos últimos sobre a importância do oceano. Agora eu estou de volta.
Vocês conseguem me ouvir? Muito bem, desculpa. Sim, tive um problema de conexão, desculpa a todo mundo que está nos assistindo. Bom, eu falava justamente da Sylvia Earle, que diz que não importa se você não vê todo dia o oceano ou se você não está no oceano todo dia, ele toca você todo dia, através do alimento que você come, através do ar que você respira, através da água que você bebe. Então, somente por isso já seriam muitos fatores para a gente se conectar com o grande oceano. A partir de o ano que vem, começa a década da ciência oceânica, ou a década do oceano. E desde o ano passado, uma série de instituições, pessoas, movimentos, vêm se conectando nessa vontade, nesse exercício de trabalhar pela comunicação, de trabalhar pelo melhor entendimento da importância do oceano. Está todo mundo conectado pelo mar, e a partir dele que a gente vai trazer, então, justamente o conhecimento que é necessário para a gente conservar, né? Eu sou Paulina Chamorro, como já me apresentaram, sou jornalista, cofundadora da Liga das Mulheres pelos Oceanos, né, e trabalho já há muito tempo na comunicação voltada para o mar. A Liga das Mulheres pelos Oceanos é justamente um grande movimento de mulheres conectadas em rede, interdisciplinar, multidisciplinar, com múltiplos olhares, que justamente trazem, então, essa vontade de comunicar pela conservação dos mares. Então, hoje o nosso tema será inicial será justamente falar sobre os desafios e, principalmente, as oportunidades, né, que o oceano pode nos trazer. A gente tem uma série de temas voltados para a conservação, para uma nova economia, e muito mais agora é necessária essa reflexão no período que estamos atravessando. O oceano nos traz respostas também, o oceano nos traz soluções também. Hoje aqui no nosso painel nós teremos para conversar sobre tudo isso o Glauco Kimura, que é oficial de meio ambiente e água da Unesco no Brasil, a Malu Nunes, diretora executiva da Fundação Grupo Boticário, o Rico de Souza, surfista, empresário, e também a Paula Costa, que é diretora financeira e de relações com investidores da Enalta. Então, só para vocês sentirem como vai ser importante trazer esses múltiplos olhares para discutir os desafios e oportunidades. Muito bem, então, já vou começar trazendo o convite para uma reflexão para o Glauco, para a gente começar a esquentar aqui a nossa conversa, o nosso dia, esse início da série de webinars. Glauco, a promoção da cultura oceânica, né, é uma das metas da Unesco para a década da ciência oceânica, para o desenvolvimento sustentável, ou a década do oceano, como a gente está falando, né, que a ONU proclamou para 2021 a 2030. Mas esse é um período que corresponde justamente à última etapa da Agenda 2030, que é um objetivo focado nas questões do oceano, que tem um dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável focado em oceano, que é o ODS 14, que visa promover a conservação e o uso sustentável do oceano, dos mares, dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Então, eu queria começar contigo perguntando como é que você vê, né, essa contribuição e o papel da Unesco para chegar nessa ODS 14 e também nessa, digamos, junção, né, nessa integração da ciência oceânica na sociedade, principalmente na parte do engajamento, né, de diferentes setores privados, públicos, nessa temática, como a gente tem hoje representantes aqui presentes. Bom dia, Glauco. Bom dia, gente. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu ouvi aqui no chat, né, algumas pessoas estavam reclamando do áudio, mas eu acho que dá para ouvir, né? Paulina, está me ouvindo bem? Maravilha. Bom, gente, bom dia. Obrigado pelo convite. Obrigado, Paulina. Queria, antes de mais nada, né, agradecer em nome da Unesco o convite para estar nesse debate extremamente importante, qualificado, com pessoas altamente qualificadas, que já trabalham no tema ambiental há muito tempo, né? Queria agradecer a Enalta, Unibis Cultural e a Rede Brasil do Pacto Global por promoverem, né, esse webinar tão importante. Sem palavras, né, pelo engajamento da Rede Brasil do Pacto Global em promover de forma tão organizada essa série de webinars
Então, queria deixar aqui registrado minha admiração, meu agradecimento à Rede Brasil do Pacto Global. Bem, Paulina, então, com relação ao ponto que você colocou, né, eu queria dizer o seguinte, né, queria voltar um pouco atrás, assim, na história, lembrar um pouco do como é que a Unesco surgiu, né. Vamos lembrar, assim, em 1946, né, o período pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo devastado, né, pela guerra, e a necessidade de florescer uma nova cultura de paz, né, entre homens e mulheres. E aí decidiu-se, né, as organizações das Nações Unidas decidiu que realmente para florescimento de uma nova cultura de paz era importante trabalhar 3 pilares fundamentais, né, a educação da sociedade, a cultura e a ciência. E aí surge a Unesco. A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O S da Unesco é o S de Science, né, de ciência, que é uma ciência, né, que veio em resposta ao mau uso do conhecimento científico no período da Segunda Guerra, né, afinal de contas, usou-se o conhecimento científico para produzir armas nucleares, para produzir horrores como o Holocausto. Por que não usar o conhecimento científico para produzir a paz e a prosperidade na sociedade, né, no mundo? Então, a Unesco surge com essa missão, com esse mandato ambicioso, que é realmente trabalhar essas 3 frentes para uma cultura de paz, né? E o S de ciência vem ganhando cada vez mais importância, né, no nosso mandato, né, enquanto Unesco. E, dito isso, então, a ciência é uma prioridade para a Unesco, tá? Então, como é que a Unesco trabalha na questão do alcance do ODS 14, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, que é ligado aos oceanos, que é o único, né, nesse tema, dos 17 objetivos que está ligado a esse tema especificamente. Bem, a Assembleia Geral das Nações Unidas, né, em 2017, declarou a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, né, que vai de 2021 a 2030. Ao fazer isso, né, a Assembleia já elege a Comissão Oceanográfica Intergovernamental, a COI, que é da Unesco, para coordenar os trabalhos. Então, a Unesco passa a assumir um papel de liderança global, né? A história cai no colo da Unesco, né? Porque tem esse know-how, né? Esse conhecimento da COI. Então, a Unesco passa a liderar esses esforços da década. E, ao fazer isso, né, a Assembleia Geral das Nações Unidas reconhece que o tema é tão crítico, né, tão importante trabalhar com o oceano, que dedicou-se uma década inteira, né? Existem várias décadas acontecendo, né? As Nações Unidas declararam várias décadas, né? E quando se declara uma década para um tema, é porque aquele tema realmente está crítico e é importante. Agora, por que uma década para a ciência oceânica e não para os oceanos, para o oceano em todos os seus aspectos, né? Parece uma coisa um pouco reducionista, mas não é justamente ao contrário, né? A dedicação de uma década inteira para a ciência oceânica, que significa o quanto nós precisamos conhecer o oceano para poder conservá-lo e para conseguir usá-lo de forma sustentável, né? Então, nós temos um longo trabalho pela frente, ainda bem, né, de geração de conhecimento para os oceanos, né, que é essa década. A Unesco, então, vem trabalhando com outros organismos das Nações Unidas nas 10 metas do ODS 14. O ODS 14 tem 10 metas, tá? Se vocês verem lá, são 10 metas. Dessas 10 metas, 4 metas têm a ciência, né, ali presente, né, mencionada no seu statement ali, né, na sua definição, e 6 não tem explicitamente a ciência, mas tem implicitamente a ciência. Ou seja, a ciência ela é base para o alcance das 10 metas do ODS 14. Ela é uma base para isso. E a Unesco está coordenando 2 dessas metas, né? A 14.3 e a 14A. 14.3 sobre a acidificação dos oceanos e a 14A, que é a aplicação do conhecimento científico stricto sensu, né? Bem, com relação a como levar a ciência oceânica para a sociedade, é importante dizer que, uma vez que o COI, né, a Comissão Oceanográfica, né, a COI da Unesco, assume esse papel de coordenação da década, ela se transforma
num hub, né, assim, numa organização central, né, guarda-chuva, e ali ela passa a desempenhar um papel de catalisadora de ações, né, tanto do local para o global, né, colocando, né, uma lupa, né, uma visibilidade nas ações locais e levando essas experiências para as esferas regionais e global, nas diretrizes da década. Então, é esse movimento, né, vertical. E também o COI vai conectar experiências entre as diferentes geografias do planeta, né, procurando, então, esse intercâmbio de experiências, de projetos, de instituições, que é essa conexão horizontal. Então, serão tantas conexões ao longo dos 10 anos que vai se formar uma grande teia, uma grande rede. Então, a década, ela cria oportunidade para se criar uma rede de conexões, de experiências, tanto entre geografias mais horizontais, mais verticais, em diferentes escalas, mas uma grande rede, e a COI Unesco desempenha um papel de administradora dessa rede. Então, acho que esse é a grande contribuição da Unesco para a década. Já encerrando essa minha primeira intervenção, se vocês olharem a abordagem da década, ela tem 2 quadrados, né? Um quadrado que é o oceano que nós temos e o outro quadrado que é o oceano que queremos, né? O lema da década da ciência oceânica é a ciência que precisamos para o oceano que queremos. Então, nesses 2 quadrados, nós temos o oceano que temos hoje e o oceano que queremos daqui a 10 anos. E o oceano que queremos daqui a 10 anos, nós temos 6 características ali que estão descritas em detalhe nessa abordagem, né, que é o oceano limpo, oceano saudável e resiliente, oceano previsível, oceano seguro, oceano sustentável e explorado de forma racional, oceano transparente e acessível, que são essas 6 características. Existe uma seta que liga do oceano que temos ao que queremos, que está escrito a ciência que precisamos. E ali nós temos 4 objetivos científicos da década e 16 orientações estratégicas. Está tudo escrito nesse documento, que é o plano de implementação, tá? Eu posso depois passar o link, mas está tudo escrito como é que vai funcionar a década. A década não é só uma estratégia, uma campanha, né? Sim, tem conteúdo ali, né, científico. E a gente tem, então, superar essa lacuna, né, com essa década, que é hoje 4% só de investimentos em pesquisa e desenvolvimento em ciência oceânica, comparado com os investimentos em pesquisa e desenvolvimento no mundo como um todo. Apenas 4% vai para a ciência oceânica. Ou seja, nós precisamos aumentar, né, o conhecimento em ciência oceânica, né? Então, a década vai criar essa oportunidade. Então, Paulina, acho que eu vou passar a bola agora, né? Eu coloquei esses pontos para a gente esquentar os motores aqui. Valeu, Glauco, muito boa explicação, é muito bom entender, já desde o início da origem, né, dos propósitos de criação da Unesco até o momento que a gente está hoje, né? E tem também uma dessas pontes, né, para fazer acessível essa ciência, que é a questão do engajamento, que é a questão da comunicação, né? Então, eu queria ressaltar aqui, né, como eu falei na minha abertura, existem muitos atores e muitos setores que estão trabalhando já há mais de um ano para essa preparação, né, da chegada da década do oceano. Inclusive, no Dia Mundial do Oceano, aqui no Brasil, foi lançado o site, né, dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, com toda a agenda preparatória que vai ser feita das ações aqui no Brasil. Daqui a pouco a gente põe também aqui o link no chat para vocês conhecerem um pouco mais sobre isso. Bom, e eu, como comunicadora, claro, sou doida por falar de oceano, sou doida de entender essas linguagens, de facilitar, porque além da necessidade, como o Glauco falou, da geração de mais ciência oceânica, é necessário também traduzir isso e criar um outro ponto muito interessante, Glauco, que depois eu queria, na volta da rodada que você comentasse, que é a questão da cultura oceânica,
né? Ou seja, como a gente gerar que esse conhecimento seja traduzido em amor, em conhecimento, em reconhecimento da influência do oceano na nossa vida. Na próxima rodada, então, com o Glauco, a gente volta com isso, porque agora a gente vai falar sobre engajamento e a gente vai falar sobre participação do setor privado e na contribuição disso, né? Eu vou chamar agora, convidar a querida Malu Nunes, diretora executiva da Fundação Grupo Boticário. Malu, a Fundação atua justamente na preservação da natureza, busca soluções, incentiva, né, a busca também de soluções inovadoras e com um componente muito importante do engajamento da sociedade sobre esse reconhecimento, né, sobre a importância da natureza preservada para a qualidade de vida de todos nós, né? Eu queria que você comentasse, compartilhasse com a gente agora como vocês, na Fundação, enxergam e estão trabalhando diretamente a relação do oceano com a sociedade e como esse componente importante que eu falei, que é a comunicação, consegue envolver as pessoas para que elas compreendam essa ligação e conservem e protejam os ecossistemas marinhos. Bom dia, Malu. Bom dia, Paulina. Obrigada à organização, obrigada a todos que definiram e vão colocar em pé esses webinars dessa semana, acho super importante, e é um prazer estar aqui com vocês hoje, com a Paulina, com o Rico, com o Glauco, enfim, com parceiros aí de longa data, e todo mundo unido aí pela mesma visão, que é a proteção do nosso oceano. Acho que você falou 2 pontos super importantes, né, Paulina, que resumem, acho que direcionam toda essa atuação da Fundação. Um deles é essa conexão, mesmo que as pessoas não percebam, né, do oceano, do mar, com a nossa vida, com a vida e com os negócios de todos nós. Então, a gente, para materializar um pouquinho essa fala tua e agora minha também, a gente tem no Brasil 26% das pessoas, da população vivendo na costa, né, nos ambientes costeiros. A gente tem no mundo 25% da população, a fonte principal de proteína são os peixes, né, os produtos do mar. A gente teve, acho que são dados de 2015, 19% do PIB do Brasil veio da economia do mar. E apesar de tudo isso e outros dados que a gente poderia ficar aqui falando, né, a gente conhece tipo 5% dos oceanos, né? A gente ainda tem mais de 1 milhão de espécies que a gente acredita que ainda podem ser descobertas. Então, aqui eu acho que fica clara a necessidade e a importância da gente tratar esses ambientes de um ponto de vista mais sistêmico, mais integrado. Os impactos que acontecem numa região, numa praia, por exemplo, num ecossistema costeiro ou marinho, eles podem sim vir dali mesmo, tipo, joguei lixo na praia, né? Impacto ali mesmo, ou eles podem vir de outras regiões, de outros lugares. Então, é muito importante que agora, na década, a gente consiga trazer a informação e os atores o mais abrangente, o mais interdisciplinar possível, para que as decisões sejam assertivas e as políticas que sejam tomadas, que sejam pactuadas e implementadas também. Especificamente falando com esse contexto, né, de fundação, Grupo Boticário, a gente tem no nosso histórico uma atuação sempre priorizando a questão dos ambientes marinhos, né? Para dar alguns dados, a gente fez quando a gente começou a pensar em trabalhar na década do oceano de uma forma mais forte, mais estruturada, e pensando qual que seria o nosso papel nisso, a gente verificou que a gente, durante todos os 30 anos, a Fundação vai completar agora 30 anos em setembro, a gente destinou 25% das nossas doações de recursos para projetos e iniciativas relacionadas a esses ambientes. A gente trabalhou com mais de 130 instituições, mais de 250 projetos no Brasil todo. Isso nos trouxe, sim, aprendizados e resultados positivos, mas também a ciência de que a gente precisa de mais gente, mais setores, mais pessoas engajadas nessa mesma meta de preservar e recuperar até a saúde dos oceanos. Então, em termos de comunicação, por exemplo, acho que alguns de vocês conhecem, a Fundação tem um evento que é o Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, que a gente realiza a cada 3 anos para tratar de temas relacionados às unidades de conservação. Desde 2012 a gente dedicou a edição exclusivamente para esse tema, para os ambientes marinhos.
A partir de então, a gente tem feito workshops, tem trazido sempre provocado essa reflexão e pactuado compromissos, né, plataformas, enfim, de atuação com diferentes setores, governo, gestores, jornalistas, comunicadores, juízes, Ministério Público, enfim, sociedade em geral, para que a gente tenha um pouquinho mais ampliada essa visão sobre os oceanos. A gente tem, acho que talvez por essa trajetória e por esse histórico, né, de atuação, e também por uma vontade de contribuir para a mudança da situação que a gente tem hoje em relação aos oceanos, a Fundação, então, foi convidada e fez parceria com a Unesco, com o Comitê Internacional e com o MCTI aqui do Brasil e outras organizações, algumas você também citou, e pessoas, né, vocês todos aí estão super envolvidos, para a gente aproveitar essa janela de oportunidade que é a década do oceano e a gente focar e colocar nossas energias o máximo possível para avançar nessa pauta, para avançar no conhecimento. Acho que a gente tem sim, muita informação que pode ser usada, mas a gente tem muita lacuna também, então é importante a gente ser super assertivo nisso. E a Fundação pautou, então, o plano para a gente atuar na década em 3 grandes pilares, e acho que você tocou no principal, que é a comunicação e a articulação, né? Claro, o apoio, a gente continua com as ações de apoio, não mais via editais tradicionais, mas agora a gente tem chamadas, a gente acha que é um modo mais efetivo da gente trazer para a mesa, para identificar os desafios e co-criar as soluções para isso. Então, trazer para essa mesa autores diferentes, setores diferentes, conhecimentos e visões diferentes, para que a gente tenha, sim, um resultado com melhor e maior impacto positivo para essa questão. E aí, nas ações de comunicação, acho que o Rico citou, talvez antes da gente começar, e você também citou, a gente realizou, como acho que foi o primeiro evento formal de comunicação da década, ano passado, no Brasil, em parceria com a Unesco, com o COI, com o Comitê Internacional, né, o de Oceanos, com o Museu do Amanhã e outras organizações, a gente realizou o Conexão Oceano, que foi justamente com esse foco que você está falando. Então, é uma tarefa árdua, a gente tem noção de que a gente precisa todo um movimento aí da sociedade para que a gente tenha, assim, as melhores decisões, né? E esse evento trouxe muitos exemplos de conexões diferentes, né, dos esportistas, como é o caso do Rico e de outros que estiveram lá, dos artistas, dos comunicadores, né, dos empresários, do governo, enfim, de vários atores com diferentes conexões com o oceano para a gente discutir a importância, sim, e formas também da gente disseminar e comunicar cada vez mais esse tema para a sociedade. E dali saímos com um pacto, um acordo, né, para que todo mundo continuasse nesse esforço de comunicação. A gente tem tido resultados ótimos, a gente tem usado os canais da Fundação, as redes sociais, são mais de 1.200.000 seguidores, que a gente tem, e estamos sempre tratando desse tema. Agora, no Dia dos Oceanos, foi muito bacana ver a repercussão. A gente tem uma rede de especialistas também, de mais de 80 pessoas que falam e fazem essa conexão que você puxou um pouco, né? O que o oceano tem a ver com a saúde, o que o oceano tem a ver com o alimento, com o emprego, com o ar que a gente respira, enfim, com tudo isso, e a Fundação viabiliza essa publicação, essa disseminação dessas informações. Este ano, a gente participou no começo do ano de um evento da Aliança de Fundações da Europa, com foco em oceanos. Então, ali foi tratado de estimular que as fundações, a gente estava lá representando o Brasil, a Fundação Grupo Boticário, de trazer esse movimento para o Brasil e disseminar e envolver outras fundações. Por que a gente está falando de fundações? A Fundação faz parte do GIF, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, e lá a gente menos de 10% das fundações tem essa pauta como do meio ambiente em geral, e dentro do meio ambiente ainda as especificidades, né, ou seja, até chegar atuar em oceanos é o mínimo do mínimo do mínimo, porque são menos de 10% dessas fundações. Então, a Fundação tem como agora em 2020 como objetivo mobilizar esse setor todo que faz investimento social privado e o setor também de negócios de impacto, porque podem haver soluções inovadoras para os oceanos que esse setor pode alavancar, para que a gente avance e envolva e crie um grande movimento e aumente esse investimento, esse olhar, esse cuidado
no setor de investimento de impacto, no setor de investimento social, no setor privado, para que considerem nas suas práticas, né, a questão do oceano, e também para que invistam, né, para que realizem ações de conservação. Então, além da redução do impacto, né, ações de conservação. Para a sociedade em geral, acho que você já falou super bem, é muito importante que ela tenha informação e que ela consiga conectar para que ela possa também pressionar, também exigir, também entender quais são as decisões e as políticas que têm que ser efetivadas no Brasil. Eu acho que eu queria reforçar essa importância da década agora e de dizer que, sim, a Unesco identificou como super importante. Acho que o Glauco falou muito bem ali das conexões, e ela tem conexão com todas as demais agendas. Isso é outra coisa que a Fundação faz questão de levar para a sociedade. Como que a natureza conservada, e nesse caso os ambientes marinhos, eles têm conexão e são fundamentais para uma economia forte e para o bem-estar social, trazendo esses exemplos práticos, fazendo essas conexões. Porque os níveis de informação, obviamente, são diferentes, e aí a gente não pode exigir que as pessoas todas entendam da mesma forma uma coisa que elas não tenham a informação homogênea, vamos dizer assim. Então, a Fundação reafirma seu compromisso agora com a década, é um orgulho a gente estar fazendo parte do comitê da década, junto com as outras organizações, MCTI, Unesco, todo mundo, para que a gente consiga desenvolver um plano de avançar nessa agenda agora, até 2030. Acho que eu fico por aqui, Paulina, e depois a gente pode conversar mais. Maravilha, Malu, muito obrigada. Bom, você falou coisas muito importantes. Já eu vou colocar também o site, né, como eu prometi, do Ministério do Ministério de Ciência e Tecnologia, que está condensando todas essas atividades, essa agenda brasileira aqui, que vai começar, né, sobre a década do oceano. E a Malu falou coisas muito importantes, né? A gente não está falando só do engajamento da sua grande mídia, a gente fala de diferentes níveis, né, de comunicação. Bom, a gente vai passar já, a Malu já adiantou. Nosso próximo convidado, como a gente falou aqui, é multidisciplinar esse webinar, são múltiplos olhares para falar de desafios e oportunidades sobre o oceano. E eu acho que, acima de tudo, né, eu falei, o oceano nos dá o alimento, nos dá o ar, nos dá a água, nos deu a vida, mas eu acho que, acima de tudo, hoje o oceano nos faz sonhar. Né? Mesmo que você não more de frente para o mar, você sonha com o mar, né? O oceano nos fornece justamente isso. E para falar sobre um envolvimento profundo com o oceano, eu vou convidar agora o Rico de Souza, que ele é surfista e empresário. Rico, você, como surfista, já teve em diversos países, né, para competições, se deparando aí com diversas realidades bem diferentes de relação que as populações têm, né, de culturas diferentes com o oceano. Sabemos que o relacionamento homem com o oceano é um processo cultural, como a gente já deu umas pistas hoje aqui, né, que envolve conhecimento, arte, costumes e amor, né, o sonho, como eu acabei de falar. Qual que é o seu sentimento quando você volta para o Brasil e se depara com praia poluída, por exemplo, né, cheia de lixo plástico ou de esgoto, né? E como é que você acha que a população pode se envolver mais, pode se engajar mais, pode sentir mais, né, para buscar um país com águas mais limpas? Bom dia, Rico. Ligar o microfone do Rico, só um minutinho, Rico. Agora, já a gente... Você consegue ligar o seu microfone por aí, Rico? Só mais um minutinho, que você ainda está no mudo. Só mais um segundo, vamos tentar liberar aqui pela organização. Só um minuto. Espera só um minutinho. Eu te aviso, Rico, quando você tiver com o áudio liberado. Só mais um minuto. Fique na nossa sintonia, está muito legal essa conversa, desafios e oportunidades pelo oceano. O Rico de Souza vai falar com a gente agora sobre o sentimento com relação ao mar. Paulina, Rico, você consegue se desmutar no seu computador?
Acho que ainda vamos... Eu posso passar, por enquanto, para a Paula, e aí, na sequência, a gente vai tentando ver o áudio do Rico. Então, daqui a pouquinho, a gente vai ouvir o Rico de Souza falando sobre sentimento e sobre como é que ele enxerga, né, essas realidades também brasileiras sobre praias e quais são os desafios que a gente pode passar para isso. Bom, agora a gente, né, como eu já adiantei, a gente tem diversos setores aqui, representantes de setores participando de desafios e oportunidades sobre o oceano e uma preparação para essa década do oceano. Eu vou convidar agora a Paula Costa, ela é diretora financeira de relações com investidores da Enalta, para a gente falar um pouco sobre essa multiparticipação. Pronto. Eu acho que o Rico conseguiu. Então, tá bom. Então, daqui a pouquinho eu falo com a Paula, já vou passar, então, a bola para o Rico. Rico, você pega o gancho daí ou quer que eu faça de novo a pergunta? Vamos embora? Não passa a bola, não. Passa a prancha, por favor, hein? É contigo. Olha só, queria agradecer a oportunidade de estar participando desse tema tão importante, a década dos oceanos, né? E eu acho que isso daí é uma coisa que a gente tem que realmente focar com muita atenção, porque os oceanos estão ficando doentes, né? E isso é muito nocivo para a nossa sociedade, né? Para todo o sistema, né? Então, voltando à conversa, né? Eu vou falar... Existem países como o Havaí, que eu fui em 1972 para lá, e no Havaí as pessoas, a população, vivem do oceano. Então, o amor pelo oceano, a cultura do oceano, a pesca, o windsurf, o kitesurf, o surf, a canoagem, os luaus, tudo é em função. Isso acontece no Tahiti, no Fiji, onde as pessoas vivem em prol do oceano, vivem junto com o oceano. Então, é mais fácil para eles poderem ter esse amor e verificar que precisam preservar, porque o oceano é vida, né? É a vida deles, né? Em países como os nossos, que também tem uma costa enorme, mas cidades grandes metrópoles como Rio de Janeiro, né? Nem sempre as pessoas, a população, mora pertinho da praia, então não consegue enxergar a importância, né? Outro dia eu fui eu sou embaixador do Instituto Trata Brasil e me orgulho muito porque através do saneamento isso está ligado diretamente à saúde dos oceanos. Eu fui com o Mário Moscatelli visitar o ecossistema das lagoas aqui de Jacarepaguá, que nós passamos todo dia ali, mas quando eu fui de barco lá com ele, é incrível como já está as lagoas, o ecossistema já está morto, entendeu? Está assim numa situação muito delicada, água suja, né? E isso tudo vem do saneamento. Por quê? As pessoas moram ali na periferia, na beira da lagoa, não tem saneamento, todo o esgoto, o plástico, que é o mais nocivo, né? Vai para as lagoas e quando chove, principalmente, chove e vai para o mar. Então, isso é muito nocivo, o mar fica totalmente poluído, né? Então, isso é muito triste, né? Nós, aqui do Rio de Janeiro, o campeonato mundial saiu do Rio de Janeiro porque ali no quebra-mar saía todo o esgoto e poluía o campeonato. Então, o evento hoje foi para Saquarema, onde tem ondas melhores, onde está menos poluído. Então, estou mostrando a vocês a importância. Isso atrapalha o esporte, atrapalha, como é que se fala, a população, atrapalha inúmeras pessoas, de forma que prejudica o esporte, é muito nocivo. E o Mário Moscatelli me mostrou a importância disso, assim, ao vivo, né? Então, eu fico assim muito triste, fico assim chateado de ver, como é que se fala, o oceano, as lagoas, tudo assim numa situação assim morrendo. E a minha ideia assim que eu tenho, eu acho que o surf, os esportes de vela, os esportes do mar, eles têm um papel muito importante para poder, através das escolinhas, eu montei a primeira escola de surf do Brasil em 1982, no Arpoador. Hoje já existem mais de 500 no Brasil, não sei quantas no mundo, entendeu? Então, essa semente pode ser plantada, esse amor, dentro das escolas de surf, dentro das associações, dentro das federações.
a WSL, a Brasp, que são associações que podem ajudar a mostrar a importância dos oceanos para as pessoas, né? Então, eu acho que isso daí tem que ser uma rede, através do esporte, através das escolas. Teve uma época que pouca gente sabe, o GEMAR faz um papel espetacular no salvamento do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, não sei se ainda era um lugar onde tinha o maior número de afogamentos em todo o Brasil e poucos afogamentos com mortes. Então, o trabalho do GEMAR é espetacular. Eu dei 40 palestras juntos com o GEMAR e os oficiais, mostrando a importância de conhecer o oceano, as correntezas, aonde que é mais seguro, né? Isso funcionou muito legal, porque quando você passa para as crianças passam para os pais, então tem um resultado muito legal, né? Então, eu acho que essa campanha pode ser dentro das escolas, nas escolas de surf de todo o Brasil, pode ser nas escolas estaduais, municipais, particulares, nas faculdades. Então, é uma rede de relacionamento, né? Os esportistas, né? Então, eu acho que está na hora de todo mundo se mexer, porque para dar resultado, você tem que ter amor. Quando você tem amor pelo mar, isso te toca muito mais, entendeu? Eu sou um cara assim que eu não tenho esse embasamento técnico que todos vocês têm, mas eu estou dentro d'água há quase 60 anos, entendeu? Eu tenho 68, vou à praia no Leblon desde os 5. Então, eu acompanhei toda essa mudança, essa dificuldade, o crescimento da poluição, os plásticos no oceano, o quanto está danificando, entendeu? Então, eu me coloco à disposição aí da Malu, ela sabe, de todos vocês aí do Trata Brasil, para levantar essa bandeira. E nós, surfistas, nos orgulhamos muito, entendeu? Porque no Brasil somos cerca de 3 milhões, no mundo somos cerca de 30 milhões, né? Então, em todos os eventos pode-se levantar essa bandeira, Vox Populi, Vox Dei, a voz de povo, a voz de Deus. A gente tem que bater forte, entendeu? Então, eu acho que o Instituto Trata Brasil, eu tenho essa relação, o Lars Grael, da vela, pessoas ilustres, né? Então, é inquestionável a necessidade da importância dos oceanos na vida de nós, né? O oceano é a vida, né? Do oxigênio, dos alimentos, da subsistência, né? Da pesca, é um mundo só, né? É uma coisa só. Então, fico orgulhoso aí e, através dessas iniciativas, talvez a gente possa ser útil aí para abrir os olhos das pessoas nessa importância, né? Alguma coisa mais que eu faltei? Maravilhoso, Rico. Acho que você tocou pontos bastante interessantes. Daqui na próxima rodada de perguntas eu vou voltar contigo, mas você trouxe pontos importantes, né? O Glauco na abertura falou do S, né, de ciência da Unesco, mas tem também o da educação, né? O da educação que é muito importante e é trazido, né, como o Rico colocou aqui, nesse trabalho também de formiga que é feito, de formiguinha que é feito dentro dessa sensibilização da educação ambiental e desse olhar para os oceanos. Outro ponto muito... Posso dar continuidade? Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Antigamente, há 15, 20 anos atrás, não se usava cinto de segurança como é que se fala? No Brasil, né? Poucas pessoas usavam. Aí começaram a fazer campanha de prevenção dentro das escolas, na televisão, nos municípios, nos estados. E hoje em dia não tem ninguém que não use o cinto de segurança, né? Então, isso tem que ser massificante desde as crianças, nas escolas, na televisão, em todos os lugares, na mídia, né? Os atores, os artistas, né? Tem que ser uma coisa assim que para chamar a atenção de forma impactual para todo mundo viver isso. Muito obrigado. Obrigada, Rico. Exatamente, né? Outro ponto importante que o Rico colocou é a questão do saneamento básico, né? Quando a gente fala de poluição marinha, a gente não está falando só de plástico, né? Que é um grande problema, é um dos grandes problemas do oceano, mas a gente tem esse grande problema que acontece há décadas, por exemplo, no Brasil, e é uma poluição quase invisível, né? Que a gente não quer olhar, não quer se ligar, não tem o mesmo impacto, parece,
do que aquele plástico, né, daquele acúmulo de plástico visto, mas é o problema da questão do saneamento básico, que também tem que ser tratado, também é uma grande fonte de poluição marinha. E outro ponto de conexão que o Glauco falou, e é importante da gente entender, é que, por exemplo, 80% de todo o lixo que vai parar no mar é de origem na cidade, então tem a ver com a gente, mesmo que a gente não more de frente para o mar, tem a ver com as nossas atitudes, tem a ver com a nossa forma de consumo e de descarte de lixo, sim. Ou seja, está tudo conectado, né? Então, esse é o nosso início aqui de debates aqui dessa série de webinars, os desafios e oportunidades. Agora eu vou dar uma sequência e vou convidar novamente, então, a Paula Costa, que é diretora financeira de Relações com Investidores da Enauta, para a gente falar um pouco sobre esses múltiplos olhares, né, e essas múltiplas oportunidades de participação, né, da sociedade, da iniciativa privada, da iniciativa do poder público, né, do cidadão. Paula, eu estava introduzindo, eu estava começando a falar que a cultura oceânica, que é esse termo brasileiro escolhido para falar de Ocean Literacy, é um convite, né, para escolas, empresas, ONGs, governo, universidade, cidadãos, comunidades, enfim, todos e cada um de nós, para reconhecer esse papel do oceano em nossas vidas, para falar da importância, para reconhecer a influência, a nossa influência, né, sobre o oceano, também pensar nos nossos comportamentos, propor política pública, ação, ferramenta de inovação que ajude a conservar esse oceano e garanta essa qualidade de vida para gerações futuras. Eu gostaria que você desse exemplos, né, do trabalho ou da atuação da Enauta nessa temática de oceano e quais seriam, então, também as estratégias que a empresa está implantando para contribuir na preservação da biodiversidade marinha, por exemplo, dos ecossistemas costeiros onde vocês atuam e garantir que essas atividades não gerem impactos negativos, né, para o oceano. Bom dia, Paula. Bom dia, Paulina. Bom, em primeiro lugar, assim, em nome da Enauta, eu queria agradecer a você, ao Pacto Global, pela oportunidade de participar desse painel sobre um tema tão relevante, né? E acho que a diversidade dos participantes do painel e, ao mesmo tempo, a unanimidade, né, de que conhecimento e propagação desse conhecimento é fundamental para a preservação do ambiente marinho, mostra a relevância do tema, né? E é um tema pelo qual a gente tem um apreço enorme. Bom, vou começar dizendo que a Enauta é uma empresa de energia, né? A gente atua amplamente no ambiente marinho, desde o início da nossa história, né, até hoje, e hoje a gente atua principalmente em águas profundas. A gente está presente aí em diversas bacias sedimentares brasileiras, na atividade de óleo e gás, e em águas profundas, né? Com relação à preservação da biodiversidade marinha e dos ecossistemas costeiros, é importante destacar que a Enauta, a gente não só cumpre, como a gente supera as diretrizes da legislação pertinente e as exigências que a gente tem para licenciamento ambiental dos nossos projetos. Então, a gente pauta nossas atividades sempre no respeito e muito cuidado com o ambiente marinho. Além disso, a gente sempre busca se aproximar o máximo possível de um comportamento transparente e respeitoso com as comunidades que estão na nossa área de atuação, né? E a gente faz isso através de uma escutativa, um diálogo franco. São comunidades pesqueiras tradicionais, a gente fortalece esse relacionamento através de projetos e investimentos relacionados à nossa atividade e que possam trazer algum tipo de benefício para essas comunidades. Quando a gente fala dos nossos investimentos adjacentes, a gente sempre busca projetos culturais que possam propagar esse conhecimento e os desafios da sustentabilidade no ambiente marinho. E acho que aí está em linha muito com o que todos os participantes já colocaram, né? O Glauco, a Malu, o Rico, da importância de gerar conteúdo e divulgar esse conteúdo, como, por exemplo, é o caso do projeto Mar Brasil, né, que foi um projeto patrocinado pela Enauta, um projeto cujo trailer, né, foi mostrado aqui na abertura, acho que depois vocês vão passar um episódio inteiro, mas um projeto extremamente gratificante, né, em parceria com a Tamara Klink,
de levar e divulgar esse conhecimento sobre a importância desse ambiente marinho e formas de preservação. Bom, de todos os nossos projetos, eu acho que o que a gente tem de mais importante é o investimento que a gente faz em pesquisa e desenvolvimento, tanto na porção oceânica quanto no ambiente costeiro dos manguezais, especialmente dos manguezais, que é um ambiente fundamental para a saúde e a biodiversidade dos oceanos. Mais de 50% dos nossos investimentos em pesquisa estão voltados para esse ambiente, né? São 10 anos que a gente investe com esse foco. Então, eu fico muito tranquila em falar que com esses projetos a gente consegue gerar um conteúdo científico inédito no Brasil. A gente já fez isso na Bahia, que foi o projeto Japi, em parceria até com a comunidade local, foi uma experiência super bacana, uma experiência muito rica, onde a gente conseguiu agregar, né, esse saber acadêmico com conhecimento local, né, e aí a gente conseguiu dados do estado atual da biodiversidade, conseguimos entregar mapas de sensibilidade que foram super importantes para a gestão espacial dessa reserva extrativista. E agora, recentemente, a gente está trabalhando em outro projeto na região norte do Brasil, é um projeto muito maior, né, nessa região que abrange aí os estados do Pará, Maranhão e Amapá. Está localizada a maior floresta de manguezal contínua do planeta. É o projeto Costa Norte, né? Lá estão localizados 80% dos manguezais brasileiros. Então, é um projeto muito grande e muito rico para a gente, né? É uma região ainda pouco conhecida, até mesmo pelos brasileiros, é uma região, como vocês podem imaginar, de difícil acesso, e por essa razão ela carece de dados científicos. Esses dados eles são muito importantes para a gente conhecer a vulnerabilidade do sistema, né? E para que a gente consiga criar ferramentas que sejam corretas e que sejam eficientes para a mitigação de futuros potenciais impactos que possam ocorrer na região. Então, são dados importantes tanto para a nossa indústria como um todo, mas principalmente para a comunidade local, né, que vive lá nessa região. Ainda com foco na pesquisa e nos manguezais, a gente também está apoiando um projeto aqui no Rio, que tem a intenção de sugerir uma metodologia para a valoração da capacidade de absorção de carbono, de CO2, pelas florestas de mangue. É o chamado carbono azul. Bom, esses são alguns exemplos que eu trago aqui de projetos onde a gente busca, nosso principal objetivo é criar conhecimento, juntar esses dados, né, e principalmente tornar esse conhecimento acessível à população como forma de conscientização e preservação. Acho que esse é o nosso papel como empresa na sociedade. A gente sabe hoje, como já foi mencionado, né, que existe uma escassez gigantesca desses dados oceânicos, né? A gente estima que hoje apenas 5%, acho que como a Malu já colocou, né, 5% do ambiente marinho só é conhecido, que é muito pouco, né? Então, como eu coloquei, o que a gente tem feito é focar para gerar sistemicamente novos conhecimentos, divulgar esses conhecimentos, conscientizar as pessoas das formas de preservação, fazer essa educação ambiental. Porque também a gente entende que a gente só consegue preservar aquilo que a gente conhece de fato, né? Então, que sem esse conhecimento, sem esses dados, se torna muito mais desafiador essa preservação. Então, acho que é dessa forma e com esses projetos e buscando tanto conhecimento e levando esse conhecimento e sempre muito em parceria com as comunidades locais. A Enauta acredita muito nessa parceria entre empresa e comunidade como uma relação ganha-ganha, onde todo mundo pode se beneficiar desse conhecimento. Acho que, como já bem colocado aqui, acho que o mar tem um fator fundamental na economia do país e do mundo, né? Então, acho que o que a gente busca é isso, através desse conhecimento, gerar mais valor e contribuir para essa sustentabilidade do ambiente marinho e, consequentemente, do planeta como um todo. Demais, Paula, muito obrigada. Acho que você... Bom, só adiantando aqui, o Álvaro tinha feito uma pergunta, acho que você já respondeu, que era justamente a questão de como a Enauta está levando em consideração stakeholders, né, que possuem engajamento ambiental. Você já falou um pouquinho sobre isso. Agora eu vou propor uma segunda rodada
com uma mesma pergunta para vocês, e eu acho que se soma um pouco com muito dos comentários, aliás, muito legal o engajamento, tem gente já se convidando para o evento do outro, gente já se conectando para trabalhar em ação na ilha, e como é que tá muito legal aqui na parte do chat, muito bacana ver essas conexões acontecendo a partir das conversas, né? Mas a Paula trouxe dois bons exemplos de quanto ainda falta a gente conhecer e descobrir e de levar isso de uma maneira amorosa e fácil de ser assimilada para a sociedade, de dois fatores super importantes, por exemplo, de que existe uma Amazônia azul. A gente tem uma Amazônia conectada com o mar, né? E ela é feita por justamente essa conexão dos manguezais, essa grande extensão, a maior do mundo, né? A gente não sabe, né? É muito difícil que isso seja assimilado, pelo menos não é do grande entendimento da sociedade. E outra do papel dos manguezais na questão, né? Se a gente fala que o oceano é um grande equilíbrio, ajuda no equilíbrio climático, então que dirá do papel dos manguezais nessa absorção de carbono, que pode ser, às vezes, até maior do que florestas tropicais, né? Então, a gente vai, essa segunda rodada agora aqui de conversas do nosso primeiro webinar, Desafios e Oportunidades, agora a gente vai trabalhar justamente em soluções. A gente vai convidar os nossos participantes hoje para fazer uma reflexão sobre como trazer, né, mudanças, como trazer soluções, né? Então, eu queria, começando pelo Glauco, né, vou voltar para o início da nossa fila, o que cada um de vocês sugere em termos de ações futuras que devem ser tomadas para atender esse desafio da mudança cultural, né, da mudança do entendimento com relação ao oceano, para que seja realmente reconhecida a sua importância, né? Como poderia ser abordada essa influência da sociedade sobre o oceano, aí pensando em comportamentos, né, em ações, e também como na busca, né, de criação de políticas públicas, ferramentas inovadoras para chegar no objetivo do desenvolvimento sustentável 14, que trata sobre o oceano. Essa pergunta vai muito de encontro com muitas perguntas que vêm sendo feitas aqui no chat, que é justamente de buscar caminhos. Bom, ok, como é que a gente trabalha agora a partir da questão da poluição, a partir de maior engajamento da sociedade, da educação ambiental? Então, para cada um de vocês, eu vou pedir essa reflexão. Glauco, começando contigo, bora? Bora. Bom, eu vou começar minha reflexão aqui pegando alguns elementos que eu colhi da fala de vocês, né? Então, o primeiro elemento que eu colhi da fala da Paulina, né? Tem o S de ciência, science, da Unesco, mas tem o E de educação, né? Então, peguei isso para mim. A fala da Paula também, ela colocou assim, né? Olha, a gente realmente dá importância para algo que nós conhecemos, né? A gente realmente quer cuidar quando a gente conhece algo que nos é importante, que é caro, né? Então, peguei esse elemento também. E o Rico falou das escolinhas de surf, né? Do quanto que campanhas, né? Quanto que as crianças, quanto que a moçada, os jovens se engajando, né, numa causa, há uma transformação depois. Ele deu o exemplo da campanha de cinto de segurança, né? Realmente, eu sou da geração que a gente entrava no carro, quando tinha cinto de segurança, era aquele por baixo, assim, nem era esse de peito, né? Ninguém usava isso, né? Não tinha nem encosto de cabelo. Então, assim, pegar esses elementos três aí e vou colocar uma solução, né, que a Paulina está nos provocando a fazer, né? A Unesco, né, o COI, né, a COI da Unesco, lá na sede, em Paris, ela tem uma política chamada Ocean Literacy, né, cultura oceânica. Então, a resposta aí da Unesco, né, para esse de educação, para conhecer o que a gente conhece, preservar o que a gente conhece e realmente engajar a moçada e a sociedade em campanhas e em mensagens, se traduz na cultura oceânica, né? A cultura oceânica para a Unesco é uma prerrogativa para se trabalhar a década, é o pano de fundo, digamos assim, da década, porque a ciência oceânica, ela às vezes, se ela for bem trabalhada, né, ela pode conectar
né, políticas públicas, gestores e sociedade, né? Caso contrário, a ciência vai ficar isolada, como tem ficado, né, historicamente. Então, o desafio da década é conectar a ciência oceânica com política pública, com sociedade. E o pano de fundo para isso é a cultura oceânica. O que é a cultura oceânica? É um conceito, né, que foi introduzido, né, no passado, e a Unesco sintetizou esse conceito e lançou um programa de cultura oceânica mundial. No português brasileiro foi traduzido para cultura oceânica, mas o termo foi talhado em inglês como Ocean Literacy, que poderia ser traduzido ao pé da letra como alfabetização oceânica. No Brasil, optou-se por traduzir para cultura oceânica, porque a alfabetização pode dar a entender que é muito restrito ao grupo escolar, a crianças que estão se alfabetizando, e não é, né? Realmente a cultura oceânica é para todos. Então, a gente achou o termo cultura oceânica mais amplo e mais abrangente, né? E, basicamente, a definição de cultura oceânica é nós entendermos, né, todos os setores da sociedade, entendermos os seus impactos no oceano, né, o que as suas ações geram no oceano e o que o oceano gera para os setores da sociedade, né, em termos de benefícios ou malefícios, né, de benefícios, serviços, ecossistêmicos, etc. Então, esse é o cerne da cultura oceânica, essa definição, né, entender como é que funciona essa relação, né. E aí, na verdade, o que se quer com a cultura oceânica é que os setores da sociedade coloquem novas lentes, né, invistam novos óculos do oceano, para que a gente consiga, então, enxergar o papel que o oceano tem no nosso dia a dia, que foi falado aqui já, né? Essa importância de enxergar o papel do oceano no nosso dia a dia. Então, essas novas lentes, por exemplo, vamos pegar o exemplo, por exemplo, de uma indústria têxtil, né? Uma indústria que produz roupa. A partir da década, né, espera-se, né, que a gente tenha um nível de mobilização e engajamento, que indústrias têxteis, por exemplo, possam investir em economia circular para que haja uma reciclagem, né, dos resíduos e evite que parte desses dejetos da indústria vá parar nos mares, né? Então, dei um exemplo assim, da indústria têxtil, poderia ser qualquer outra indústria, tá? Temos também, por exemplo, os governos, né? Os governos, a partir da década, poderiam colocar uma fatia maior dos seus orçamentos em pesquisa oceânica, em geração de dados, em ações educativas para o oceano. Então, a gente vai lutar para que isso aconteça também. As escolas também podem colocar os óculos, né, a lente do oceano, e colocar dentro do currículo das escolas disciplinas que estejam dentro do guarda-chuva de educação ambiental, mas que falam sobre o oceano, né? Nós temos uma década que oportuniza isso. Então, colocar nas escolas educação oceânica para a moçada. E também grandes empresas, né? A exemplo da Enalta, que já está fazendo isso. Aliás, essa área de manguezal contínua deve ser maravilhoso. Realmente é uma área bastante isolada. Eu já vi fotos apenas, né, e vi fotos de revoadas de guarás, né, aqueles bem vermelhos, assim, que, se eu não me engano, são espécies bioindicadoras, né, de preservação, assim, de um manguezal. Então, deve ser maravilhoso, né, você chegar nessa região ali e ver aquelas revoadas de guará. Fecha parênteses. Então, como a Enalta, por exemplo, grandes empresas, instituições financeiras também podem vestir o óculos da cultura oceânica e começar a fazer ações que não lhe custam muito, mas que são importantes para o oceano. Por exemplo, bancos podem reverter parte dos ganhos, né, com, por exemplo, cartão de crédito, anuidade de cartão de crédito, para financiar organizações que estejam fazendo ações de preservação do oceano, ou ciência, pesquisa. Tem uma série também de oportunidades enormes para as grandes empresas financiar inovações por meio de bolsas de estudo, né? Tem aqueles desafios que a moçada hoje de programação, né, para aplicativos, que são os hackathons, né, inovações técnico-científicas, né, para oceanos. Então, assim, vamos colocar essa música do oceano para tocar, né, a partir da década e envolver todos os setores. E a cultura oceânica, ele é a vitrola que toca esse disco, tá?
Bom, de concreto, o que a gente vai, o que a Unesco pretende, então, inicialmente fazer, né, logo de cara, assim, para isso, aqui no Brasil, tá? No Brasil. Nós estamos aí, nós lançamos, né, o kit pedagógico Cultura Oceânica para Todos, né, que é a versão em português brasileiro, no dia 8 de junho agora, no Dia Mundial do Oceano. Fizemos esse lançamento virtual, vou até colocar aqui no chat o link para vocês baixarem esse documento, coloquei aí no chat. Ficou muito boa a tradução, foi coordenada pelo professor Ronaldo Cristofoletti, da Unifesp, que, aliás, ele é o porta-voz, né, tem sido o grande animador dessa música, né, da cultura oceânica, e aí nós, da Unesco, já estamos tratando de uma parceria, né, com a Unifesp, que é a Universidade Federal do Estado de São Paulo, onde o professor Ronaldo Cristofoletti ele é professor, para aplicar esse kit da cultura oceânica nas escolas, né? O professor Ronaldo, ele falou uma coisa muito certa. Ele falou: olha, Glauco, esse material aqui é um material muito bom para ficar parado. Ele é um material muito bom para ficar ou na estante das pessoas ou no HD dos seus computadores quando elas fizerem download. As pessoas não podem só ler e achar legal, né? A gente tem que implementar, né, esse material. E aí, diante dessa provocação, né, o professor Ronaldo já está lá na frente, já com vários parceiros, né, com o Maré de Ciência, né, que é o programa que ele coordena pela FAPESP. Vai acontecer isso, né? Nós vamos começar a implementar a cultura oceânica nas escolas. E a Unesco, então, por ter o E de educação no seu DNA, também entrou junto nesse esforço, e a gente pretende, então, fazer esse trabalho em conjunto aí com a Unifesp e outros parceiros, dentre os quais até a Fundação Boticário, né, que está aqui a Malu, não me lembro agora de cabeça outros parceiros, mas tem vários parceiros nessa iniciativa. Então, eu acho que eu gostaria de convidar todos, então, se puderem acessar o link, né, e ler o documento do Cultura Oceânica em português. Eu vou colocar também aqui no chat o site da Ocean Literacy Global, né, para que todo mundo possa, o portal, né, todo mundo possa conhecer. Então, eu passo a bola, Paulina, para vocês de volta. Obrigada, aqui direto do estúdio, Glauco, muito obrigada. Já joguei aqui de novo. Eu vou jogar também esse do Ocean Literacy também, porque você está jogando só aqui para os painelistas, Glauco, mas eu já joguei só para os panelistas? Chat. Desculpa. Não, já joguei agora os dois para todo mundo, confirmem se está todo mundo conseguindo acessar, e a Jana, um pouquinho antes, já também tinha jogado o site da década do oceano no Brasil. Vou jogar depois de novo aqui para todo mundo acessar. Isso. E também está acompanhando essa agenda, se inscrever, vamos ter uma série de workshops por regiões, para todo mundo participar. Então, vai começar, se preparem que vai ter muita coisa para a gente falar sobre o oceano. Malu, vou jogar agora para você a mesma pergunta que eu fiz para o Glauco, né, sobre falar objetivamente agora. Quais seriam caminhos que você aponta, né, em cima de tudo que a gente discutiu? Tem muita pergunta rolando muito em cima disso. Mas o que fazer com relação a isso? Especificamente a iniciativa privada, como ela pode contribuir muito mais? Como é que ela pode fazer, por exemplo, né, a fundação, através da fundação, vocês estão fazendo um trabalho extremamente valoroso com relação a chegar esse conhecimento para todo mundo, incentivar projetos que trabalham com conservação de oceano, né? Mas, enfim, como engajar mais nessa agenda, como apontar outros caminhos dentro disso, Malu? Eu acho que tem, como eu dei uma pinceladinha antes um pouco, ações em todas as frentes da Fundação que podem trazer soluções específicas para alguns temas. E um deles, até eu queria parabenizar e dizer que fiquei super feliz de ouvir a fala da Paula, porque um deles é um movimento que a gente vai puxar nesse segundo semestre agora, com esses setores todos aí que podem contribuir, é um movimento para a proteção dos mangues, que a gente está chamando, já como uma estratégia de comunicação, a gente está chamando de berçários, né? Berçários marinhos, porque é uma forma de talvez gerar uma empatia, de desmistificar uma imagem que as pessoas têm do mangue e tal, e daí, a partir disso, mostrar, né, os benefícios, os serviços que ele também provê aí, em termos de alimentos, de emprego e de turismo, e, enfim, de tudo isso. Mas voltando à questão das soluções,
Acho que o Glauco falou super bem aí da importância da cultura oceânica, eu acho que é por aí, sim, com um entendimento melhor de todos os setores, a gente consegue, talvez, elaborar e implementar políticas e decisões melhores para os oceanos, né? Para todos esses fatores que a gente está vendo como riscos aí, que a gente já falou de poluição, de plástico, de outras questões, e também para como a Fundação sempre tem uma agenda positiva, a gente está trabalhando muito na identificação de oportunidades para um desenvolvimento territorial, um desenvolvimento local, que considere a conservação desses ambientes como um asset, como um atributo importante para, sim, ter geração de renda, ter emprego, e isso agora com o Covid fica cada vez mais urgente, mais importante, né? E também conectando com uma outra oportunidade que os cenários todos estão mostrando, que as pessoas querem, e agora com, vamos dizer, um aspas, retorno aí pós-Covid, vão procurar muito destinos próximos, a distâncias de carro, turismo local, turismo de base comunitária. Então, a Fundação vê como uma solução implementar esses modelos em alguns territórios. A gente está trabalhando no litoral de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, por exemplo, e na Baía da Guanabara, implementar um modelo de desenvolvimento territorial com essa abordagem ecossistêmica e que considere, sim, daí não é uma abordagem somente ecológica, mas é uma abordagem que inclui as pessoas nessa equação, porque eu preciso olhar, sim, os benefícios econômicos, sim, os benefícios sociais que esse ambiente conservado pode trazer e deve trazer para essas pessoas. Então, assim, para falar muito rapidamente, a gente tem uma chamada agora em andamento, que a gente está chamando de TEIA, onde a gente teve uma primeira fase já de identificação dos desafios para o turismo em áreas naturais, e aí em ambientes marinhos também, e agora a gente vai divulgar, comecinho de julho, daqui 2 semanas, eu acho, a gente vai divulgar, então, a abertura para inscrever as soluções. E a nossa ideia, com esse novo tipo de chamada, é trazer ideias que podem ser aperfeiçoadas, aceleradas, enfim, desenvolvidas, melhor estruturadas, para considerar o impacto positivo para a conservação e para essa solução inovadora que a gente quer, nesse caso, para o turismo em áreas naturais. Não temos data ainda, mas está previsto, está no nosso radar, uma chamada daí específica para oceanos, onde todos os setores, setor de inovação, setor tecnológico, setor de turismo, do que for, de ciência, enfim, poderá oferecer seus conhecimentos para a gente chegar em soluções inovadoras para o tema dos oceanos. Então, eu queria reforçar a importância da gente ter essa abordagem integrada, vamos dizer, e sistêmica, em qualquer solução. Eu queria reforçar o convite, que acho que a Paulina tocou muito rapidamente, dentro da década agora, né, do planejamento da década dos oceanos. Então, o Comitê de Governança, MCTI, Unesco e todas as organizações, inclusive o professor Cristofoletti, que o Glauco citou, estão programando 2 oficinas nacionais, a Paulina acho que até já colocou o link, e 5 oficinas regionais para colher subsídios, colher particularidades, desafios, enfim, especificidades de cada região do Brasil, para que a gente tenha um plano, de fato, que abranja todas as situações da melhor forma. Então, eu queria reforçar esse convite para a participação aí de todo mundo, a gente deve divulgar, e o convite que um pouco eu fiz anteriormente, para a gente colocar todo o foco e energia nessa oportunidade que a década da ciência oceânica está trazendo para a gente. A gente vai ter como principal pauta por 10 anos, pauta ambiental por 10 anos, os oceanos, e para que a gente consiga, então, construir uma nova relação, para a gente consiga, com os oceanos, para a gente consiga reverter esse ciclo de declínio da saúde desses ambientes, para que a gente consiga garantir um melhor uso, uma melhor conservação, um melhor compartilhamento desses benefícios e desses serviços providos por esse ambiente. Obrigada. Obrigada, querida Malu, você falou tudo, né? Realmente é importante trabalhar nessa promoção da ciência oceânica, porque sim, há formas de reverter
o declínio. Sim, ainda há tempo de trabalhar por isso, e por isso que a gente está todo mundo conectado, não só nesse comitê no qual eu também faço parte, e vai ter essa série, né, de ações, mas tem muitos setores envolvidos. Outro ponto importante que eu queria ressaltar aqui na fala da Malu, né, a gente falou muito, né, da extensão de manguezais e tudo mais, e ela ressaltou, né, da importância da população, do reconhecimento da população que depende, que vive também sobre isso, e que automaticamente protege esses ambientes, né? A gente tem uma série de reservas extrativistas aí respondendo, inclusive, uma pergunta do André, do potencial de criação de unidade de conservação de proteção integral, né? Ele pergunta, né, de proteção dos manguezais, mas a gente tem um sistema que são as RESEX, as reservas extrativistas, né? Eu queria lembrar que a gente tem também outra coisa, junto com o desconhecimento que a gente ainda tem dos manguezais, a gente tem um desconhecimento desse território, né, ocupado por pessoas. Eu aprendi recentemente com um estudo da RARE, que estuda com comunidades pesqueiras, que de 200 brasileiros, um é pescador. Né? Então, a gente tem um trabalho muito importante do reconhecimento também, né, e da importância desses ambientes para pescadores e pescadoras ao longo de toda a costa brasileira. Eu vou passar, então, agora para o Rico. Rico, tem muita gente aqui comentando justamente da questão do saneamento, a questão da educação e a questão do lixo, né, por exemplo, como lixo plástico. Trazendo essa mesma pergunta que eu fiz para a Malu e para o Glauco, né, como objetivamente você apontaria algumas soluções, né, seguindo aí a nossa conversa, para esse futuro, né? Para essa década do oceano que começa? Olha, eu gosto de coisas simples e objetivas. Para educação é a base de tudo. E eu acho que eu tenho uma missão, cada pessoa tem uma missão na vida. Minha missão foram as crianças. Eu já dei aula de surf para inúmeras crianças, e essas crianças multiplicam a cultura do esporte, de ser saudável, de se alimentar bem, de estar bem no meio ambiente. E eu queria me candidatar aqui para poder fazer, de repente, um teste, né, de ir para dentro das escolas de surf. O Glauco falou que existe um trabalho em cima da cultura oceânica, uma coisa simples, né? Então, tanto nas escolas de surf do Rio de Janeiro, poderia-se fazer um projeto aqui para o Rio de Janeiro, onde eu me candidataria, aí nas escolas, conversar com os donos das escolas de surf e jogar essa cultura para as crianças, porque elas vão se multiplicar, né? Dando certo num estado, eu consigo líderes, pessoas do bem em outros estados, para se multiplicar isso em toda a costa brasileira, né? 7.000 quilômetros. E também já fiz isso para Brascan, quando Madureira Shopping, antigamente, tinha o maior número de lojas de surf, eu dava as palestras nas escolas. Então, são 2 ambientes educacionais. As escolas de surf na praia, na prática, e as escolas municipais e estaduais, né? Então, isso é fácil falar, mas precisa ser trabalhado, planejado para executar. Mas eu me candidato dentro dessa missão. E, se quiser, multiplicar, porque é legal, é fácil para mim, eu vivo isso, né? E aí... acho bacana, minha missão são as crianças, entendeu? Eu acho que cada um na vida tem um legado a deixar, né? Eu já faço isso atualmente com as UPPs, né? O Relações Públicas do Morro do Turano, o Thiago, me convidou, eu levo as crianças hoje, consigo ônibus, levo as crianças para a praia, pego a Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, a Prefeitura, pego as mudas, plantamos, colhemos o lixo e ensinamos a garotada a pegar onda, né? Eu não faço na quantidade que eu gostaria de fazer, eu faço quando eu consigo fazer esses projetos, né? Mas está aí uma ideia, e pode-se fazer isso na vela, na natação, em outros esportes, porque o esporte é uma coisa muito legal, uma coisa muito pura, entendeu? Uma coisa que é um ambiente saudável. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, né? A Malu já me convidou lá nessa palestra que eu dei lá no Museu da Manhã. Eu falo mais da prática, né? Entendeu? Assim, e estou aí com humildade, se eu puder dar qualquer pequeno, acrescentar qualquer coisa para as crianças, porque através das crianças a gente vai ter um mundo melhor. E o Instituto Trata Brasil, com certeza, vai gostar que eu represente, porque é uma coisa que está totalmente ligada à outra. Saneamento
o ecossistema das lagoas e a sujeira na praia. Aloha! Aloha! Esse já está com óculos do oceano, como o Glauco falou, já desde criancinha. Isso aí, pelo amor de Deus, né? Covardia. Muito bom, Rico. Vou convidar a Paula, a gente já até passou, tá tão bom esse papo que já passamos da hora, mas eu vou convidar a Paula para também contribuir com essas soluções, com esses apontamentos, né, dessa manhã tão produtiva, né, que a gente teve nessa abertura aqui dessa série de webinars. Bom, prometo ser breve aqui, acho que a gente já até passou do tempo mesmo, então vou comentar rapidinho. Acho que do lado da Enalta, já mencionei, né, que o nosso grande foco tem sido a geração e disseminação do conhecimento como forma de conscientização, né? A gente acha que é muito importante que as pessoas reconheçam o ambiente marinho como uma continuação da sua própria casa, como o seu quintal, né? Então, a gente faz investimentos de forma consistente, por exemplo, essa questão das florestas de manguezais, que realmente é um lugar incrível, é lindo, a gente já investe há mais de 10 anos em florestas de manguezais, não especificamente na região norte, mas em outros projetos, a gente, com foco nos manguezais, que de fato é o berçário marinho, né? E a gente investe para que essas informações se propaguem e que todos possam se conscientizar da importância desse ambiente para a vida no planeta como um todo, né? Então, a gente busca não só as informações científicas ou acadêmicas, mas informações cotidianas que sejam acessíveis à população. Aliás, eu convido a todos a conhecerem o site, o nosso objetivo é que essas informações de fato sejam disseminadas, então eu convido vocês a conhecerem o site do Projeto Costa Norte, eu acho que já até pipocou aí no chat, que eu acabei vendo, mas é projeto Costa Norte, tudo junto.eco.br. Esse é o endereço do site, lá tem todos os dados que a gente já coletou sobre essa região e tem uma quantidade muito rica de informações, né? A gente entende também que é necessário um trabalho de políticas públicas para promover esse assunto dentro de fóruns decisores e de fóruns formadores de opinião. A gente quer trabalhar de forma multidisciplinar, né, com o foco na criação, como eu comentei inicialmente, de ferramentas que sejam efetivas para fazer frente a esse desafio que é a sustentabilidade do ambiente marinho. Bom, do nosso lado, a gente acabou de assinar o Sustainable Ocean Principles, a gente está se comprometendo ainda mais com o ODS 14, né, que tem pautado a nossa atuação aí por pelo menos 4 anos. A gente, como eu comentei, a gente exerce a nossa atividade no mar, e a gente compreende que a gente tem uma responsabilidade com esse ambiente, e a gente consegue, através da nossa estratégia de investimento, gerar conhecimento e executar projetos que sejam benéficos para a empresa e para as comunidades que estão na nossa área de atuação, né? E também para toda a comunidade atlântica, né? Acho que são projetos que ultrapassam os limites da nossa atuação. A gente acredita que, uma vez que a gente consiga compartilhar essas experiências com diversos atores sociais, a gente consegue deixar claro essa relação de ganha-ganha entre as empresas, a comunidade e o meio ambiente. Acho que a preservação é importante para todo mundo, né? Nesse caso, a preservação do oceano. E a gente acha que é urgente a gente alinhar o negócio e o respeito à biodiversidade, né? Sem essa sinergia, a gente vai acabar se enfraquecendo como sociedade. Bom, então, para finalizar, eu acho que a gente precisa promover a geração e a troca de informações para a gente caminhar junto na solução das questões que são tão desafiadoras para os oceanos. Muito bem, obrigada, Paula, e eu queria já, então, vou fazer os finalmente, para quem, a gente não vai conseguir passar todas as perguntas, mas eu acho que, no geral, já foram abordados de maneira muito interessante, né, todas as questões que foram colocadas, o pedido de informações, tem muito material, recomendo para quem está chegando agora, dá uma olhadinha, sobe um pouquinho aqui no chat, muitos links de participação, agenda, o que vai rolar, troca de informações, eu acho que esse é o grande barato da década da ciência oceânica, né? Como é que a gente vai contribuir, como é que a gente vai compartilhar informações da melhor maneira possível. Acho que a gente abriu em grande estilo essa série de webinars tratando de desafios e de oportunidades. Vou passar rapidamente só para todo mundo se despedir, tá bom? E obrigada, Glauco,
Kimura, da Unesco, obrigado pela sua participação. Glauco, tem que falar, porque senão você não aparece na tela. Tô só eu aqui. Tem que falar um tchauzinho. Bom, eu tinha até preparado aqui algumas falas, mas, assim, então, como a gente já passou da hora, eu queria só mesmo agradecer, dizer que queria agradecer os 124 agora, mas chegou a 153 participantes que estão aqui nos ouvindo. Passei os olhos aqui, vi tanta gente conhecida. Um grande abraço a vocês aí, que estão aí prestigiando. Bom, sem palavras, né, aos colegas aqui que compartilharam esse debate comigo, né, Malu, que, não sei se você vai lembrar, Malu, mas a gente já se conhece já de algumas décadas, né, desse mundo da conservação. Não conhecia a Paula. Paula, muito prazer aí, há todo o interesse da Unesco aí também para a gente trabalhar juntos, tá? Estamos à disposição aí para reforçarmos esses laços, né, esse trabalho. Bom, o que dizer do Rico, né, a minha geração, né, que é a geração que, vou entregar a minha idade aqui, já passou bem dos 40 aqui, tem na sua pessoa, assim, um ícone, um ídolo, profunda admiração e respeito pelo seu trabalho, que eu não conhecia, né, só pela sua performance como surfista, para mim, já é um ídolo agora, sabendo de todo o seu engajamento na causa, assim, só triplicou minha admiração por você, Rico. Então, também a Unesco se coloca à disposição aí para a gente trocar uma ideia. O Trata Brasil é super parceiro também, conheço bem o Edson lá, o Rubens, então vamos manter contato aí para a gente trabalhar juntos, tá bom? E Paulina, parabéns aí pelo seu trabalho aí, essa excelente condução dos trabalhos, e o site da Década Oceânica no Brasil já está aí, e aí mais detalhes a gente está à disposição. E a Juliana, que apareceu ali também no cantinho. Obrigado, Juliana. Valeu, Glauco. Malu, é contigo agora. Pronto, eu estava sem microfone. Então, o Glauco entregou todo mundo, né, Glauco? Décadas de conservação, mas é isso mesmo. A gente já viu, já fez muita coisa junto aí, né, pela conservação. E, Rico, por favor, não diminua a importância do teu trabalho e o tanto que você tem conseguido engajar as crianças e outros atores. Você foi super fundamental no nosso Conexão Oceano ano passado, e a gente continua contando com você nessa multiplicação. A Fundação eu queria só convidar todos para acompanhar. A gente tem alguns projetos super interessantes relacionados à ciência oceânica, tipo monitoramento de peixe-boi via satélite, definição de protocolo para monitoramento de corais com drone, técnicas de repovoamento de corais, transplante e repovoamento, coisas do gênero assim. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, por favor, acompanhem no site, nas redes sociais. A Fundação Grupo Boticário está no Facebook, está no Instagram, está no YouTube, está no Twitter, tem, enfim, para todas as preferências aí, para vocês conseguirem acompanhar e também interagir com a gente nesses projetos de oceanos, tá bom? Obrigada. Valeu, Malu. Rico, é contigo, referência aí para tanta gente. Olha, queria parabenizar você pela comunicação brilhante que você fez, de uma forma alegre, gentil, objetiva, né? Agradecer ao Glauco aí também, a Paula, a Malu aí, todos os patrocinadores que estão enganjados nesse tema tão importante. Fico até arrepiado. E fico feliz aí de poder dar uma humilde contribuição aí, que o oceano é a vida, o oceano é tudo, né? É uma coisa... Eu vou falar para vocês, eu adoro remar. Eu pego onda, mas eu tenho pranchas enormes, né? Assim, 3 metros, 4 metros. Então, eu vou para lá para as ilhas. Já fui na Ilha Redonda, que é 14 quilômetros para dentro do mar. Eu adoro ficar lá sozinho, nas ilhas aqui perto, porque quando você está dentro do oceano sozinho, você dá uma refletida na vida, se você está indo pelos caminhos certos, as decisões que você está tomando, se você está fazendo o que você realmente quer fazer, está dentro da sua missão. Muito obrigado a todos aí, uma aloha, e estou sempre à disposição do meio ambiente e dos oceanos. Aloha, adoro essa vibe do Rico, e que é o que está todo mundo aqui comentando realmente, é para todo mundo se sentir motivado para a conservação, motivado para sonhar, para pensar num oceano para todos. Paula, te deixo para você fazer as despedidas finais e depois eu já jogo para a Gil, que está aqui esperando para fazer o encerramento.
Bom, da mesma forma, eu só tenho a agradecer o privilégio de participar do painel com pessoas que tão enriquecedoras, agradecer a você, Paulina, pela excelente condução, a Malu, o Glauco, ao Rico, e mais uma vez, despertar esse interesse das pessoas pelo conhecimento como forma de preservação, que a gente tenha sempre um olhar muito cuidadoso para essa preservação da biodiversidade, especialmente, e aí o nosso foco, né, principalmente com relação aos manguezais, que a gente sempre fortaleça essa parceria entre as empresas e as comunidades locais, comunidades pesqueiras, porque eu acho que no final é uma via de mão dupla e é uma relação onde todos ganham com isso. Então, acho que é fundamental que a gente trabalhe junto para a construção de um mundo melhor. Muito bem, eu queria então agradecer a todo mundo, Glauco, Malu, Paula, Rico, ao próprio Pacto por essa iniciativa, por essa série que começa hoje, vai até o dia 26, são diversos temas que vão ser colocados aqui, com uma galera muito bacana para discutir oceano, para discutir soluções, para discutir os desafios, e eu estou muito honrada de ter aberto, então, essa série. Obrigada pelo convite. Conheçam a Liga das Mulheres pelos Oceanos, aí pelas redes, tem uma série aí de ações que a gente está montando, a gente até brinca, né, a Leandra Gonçalves, que é outra cofundadora, que é a doutora Leandra, né, ela, né, acadêmica, ela fala que a gente poderia criar o ODS 19, que é o ODS 5 da igualdade de gênero com o ODS 14 dos oceanos. Então, está aí lançado, quem sabe para a década a gente consegue inserir o ODS 19. E, Gil, deixo com você. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até agora, e estamos aí, na mesma onda, pelo oceano. Gostaria de agradecer muito a todos os palestrantes super qualificados, deram vários insights e colaboração aqui na nossa discussão, na abertura dessa série de webinars, também a condução maravilhosa da Paulina Chamorro, muito obrigada, gente. Eu queria só dividir aqui com vocês que a gente vai ter, então, na sequência, amanhã, um webinar sobre plásticos nos oceanos, como combater essa contaminação, no dia 24, amanhã. Depois, na sequência, teremos um webinar sobre o impacto do esgoto no oceano, dia 25. E, para encerrar, nós teremos um webinar sobre oceano, inovação e sustentabilidade. Então, essa série de webinars acontece sempre às 11, todos os dias, até o fim dessa semana. E os links eu também compartilhei aqui, vocês podem achar nas nossas redes sociais. Vai ficar gravado este webinar, para quem quiser compartilhar.